Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Estatisticast. Eu sou a professora Fernanda Maciel e esse é o meu podcast de dados e estatística. E aqui eu trago convidados especiais para falarem sobre suas carreiras e trazerem muita inspiração para vocês. A convidada de hoje é Adelaide Adurens, que é engenheira de dados no Itaú. Adelaide, seja muito bem-vinda ao Estatisticast e se apresenta aí para o pessoal. Obrigada, Fernanda. Muito honrada de estar aqui com vocês. Bom, eu sou a Adelaide, sou engenheira de dados e de machine learning dentro do IT, que é o Banco Digital do Itaú. Estou lá há um ano e meio, mais ou menos, e venho aí de uma transição de carreira, né? Tenho duas formações em humanas, na verdade, depois fiz essa transição e estou lá, é, iniciando essa jornada aí e dentro da área de dados. Você teve duas formações em humanas e hoje é engenheiro de dados e machine learning. O que que aconteceu? Conta aí a sua história, a sua trajetória, como é que você, que faculdades você fez, que você ainda fez duas, né? E como que você chegou onde você está hoje? Legal, vamos lá. É legal falar porque isso é uma coisa que muita gente me questiona dentro do próprio LinkedIn. Muitas pessoas que estão querendo entrar na área vêm me perguntar sobre isso. E acho que também conecta um pouco com um ponto que vocês vêm discutindo aí nos episódios anteriores, que é sobre essa coisa de entrar na área, né? Da expectativa e tudo mais. Então, eu acho que é bem legal comentar a minha carreira e também fazer algumas reflexões sobre isso, né? Inicialmente, eu fiz Relações Internacionais na PUC, que é uma faculdade que eu amei, amo, super, não me arrependo de ter feito, mas, de uma certa maneira, chegou ali no final e eu falei, cara, eu não sei o que eu vou fazer com essa faculdade, né? E desde o segundo semestre, acho que da faculdade, eu já dava aula de idiomas, né? Então, e eu gostava muito de dar aula, então eu continuei dando aula, simplesmente, né? Deixei de dar aula em escolas, abri a minha própria escola por um período, depois passei a ficar só com aulas particulares, né? E aí, num determinado momento, eu fiquei dando aula por 15 anos no total, né? Então, num determinado momento, aí eu também achei que era interessante fazer a faculdade de letras, para reforçar meus conhecimentos e também porque, assim, eu sempre gostei de estudar. Por que que eu fui para humanas e agora estou em outra área, vamos dizer assim? Eu era uma aluna que eu gostava de tudo. Eu gostava de tudo, eu tirava nota boa em tudo. Eu não sabia o que fazer. Eu acho que é muito cruel, às vezes, a gente ter que decidir a nossa vida tão cedo, né? E eu tinha um certo encantamento pelas humanas pela questão dos questionamentos, de você não ter, às vezes, uma única resposta. Quando a gente pensa na formação que a gente tem dentro da escola, né? Você vai fazer uma prova de matemática física, você tem uma resposta exata que você tem que botar ali. A humanas, não. Você tinha ali uma possibilidade de discutir, de argumentar, e eu achava isso muito interessante, né? Então, acho que a forma como a gente estuda exatas na escola deixa ali um pouco engessado. Então eu olhava e falava, cara, eu já sei memorizar a fórmula e resolver. Aonde mais eu vou com isso, né? Então, por isso que eu segui. E aí chegou um determinado momento, eu tô com 35 anos agora. Eu devia estar aí com uns 32, 33. E eu fiz vários cursos para dar aula de inglês, de espanhol, enfim, evoluí em várias coisas, mas chegou uma hora que estava muito repetitivo. Eu não aguentava mais fazer aquilo. E aí eu olhei e falei, cara, eu vou trabalhar no mínimo mais 30 anos. Eu vou ficar mais 30 anos fazendo isso? Não, não vou. E aí eu falei, bom, vamos ver para que lado eu vou. O que que eu vou fazer da minha vida? E aí eu comecei a me interessar muito pela área de investimentos, finanças, né? E aí, conforme eu comecei a estudar isso, eu comecei a ver que o mercado de dados estava crescendo muito nessa relação com o mercado financeiro, né? E aí tomei uma decisão meio estratégica mesmo. O que que eu olhei ali para aquele momento e pensei? Eu falei, bom, se eu for entrar para mercado financeiro com a idade que eu tô, vai ser mais difícil do que entrar pelo mercado da tecnologia, né? Poderia ter seguido ali por uma parte de mercado financeiro, etc., mas eu achei que o caminho ia ser mais difícil. E aí eu falei, bom, se eu entrar pela área da tecnologia, eu posso acabar também atuando com o tema financeiro, nada vai me impedir, ou outros temas, né? Então, eu tomei essa decisão estratégica e fui para esse caminho de dados. E aí eu achei uma formação. E aí também foi uma outra coisa. Eu falei, terceira faculdade não vai dar, porque tem todo o
processo, e assim, a gente vai tendo uma maturidade acadêmica ali, de que algumas etapas você não precisa mais passar, né? Você já tem artifícios para aprender as coisas, né? Você não precisa porque normalmente a faculdade é aquela pessoa que está vindo do ensino médio, que às vezes não tem toda a maturidade de buscar respostas, materiais, enfim. E aí eu achei o curso da Let's Code, que hoje é ADA. Hoje eles atuam somente com empresas, então eles aplicam cursos em empresas, mas na época você podia fazer o curso como pessoa física. Eu fui a última turma de pessoa física. E aí entrei e me apaixonei. Era um curso, na verdade, em ciência de dados, né? E aí eu entrei, comecei a estudar, me empolguei muito com aquilo, me achei muito. Eu acho que uma coisa que é muito importante deixar claro é que, por mais que eu tenha feito, né, faculdades de humanas, eu já tinha essas habilidades, de raciocínio lógico, de números desenvolvidas, eu tinha facilidade, então não foi um mundo totalmente novo para mim, né? Mexia já com um pouco de ações, mercado financeiro, opções, então assim, números nunca foram um desafio para mim, né? Então foi muito fácil. Eu entrei ali, eu tinha algumas habilidades ali que foram fáceis. E aí o meu desempenho foi muito bom, né? Comecei a compartilhar alguns projetos, os próprios projetos do curso, porque era um curso muito voltado com a mão na massa, né? E depois de 3 meses, e aí foi uma baita de uma surpresa, a conexão que nos pôs em contato, Fernando, ele brinca que eu sou um outlier, né, no meio desse contexto de dados. E eu diria que, de certa forma, sim, não me gabando de nada, mas porque eu acho que a minha história não é a mais comum, né? Eu acho que não é tão rápido assim, né? Uma conexão minha do LinkedIn, que estava no Itaú, viu meus projetos e me indicou para o gestor da área, né? E foi um momento em que o mercado também estava muito bom para entrar, que a gente sabe que agora com os layoffs está um pouquinho mais difícil. E eu tive essa oportunidade de entrar lá e me desenvolver, só que como engenheira de dados, não como cientista. E aí, no primeiro momento, eu fiquei meio relutante, eu falei, ai, mas não era bem o que eu queria, só que aí eu me apaixonei. Gostei, gosto muito da área de engenharia de dados, acho que tem muitas conexões tanto com a parte de análise como com a parte de ciência, porque a partir do momento que você está recebendo e tratando aqueles dados, você precisa entender como que aqueles usuários, analistas e cientistas vão precisar usar esses dados, você precisa ter essa visão. E aí tô lá. Acho que é isso. Não sei se eu falei demais. Então, você falou, eu achei muito interessante a sua história, a sua carreira, mas eu queria comentar alguns pontos que você falou. O que Uhum. foi em relação à idade? E você fala, o que você falou é justamente o que eu respondo para o pessoal quando eles perguntam de idade, que é o que o pessoal não pensa. Que eles falam assim: ah, eu já tenho, já passei dos 30, ainda dá tempo de trocar de carreira, vale a pena fazer essa trajetória? Eu fico, gente, mas vocês vão trabalhar no mínimo até uns 60, 65 anos, que é o obrigatório até você se Sim. aposentar, né? Pensando ali na aposentadoria, né? Na faixa no Brasil e tal. Então, assim, você vai ter pelo menos, você vai trabalhar mais tempo ainda do que o tempo que você já trabalhou, mesmo que você tenha começado novinho com 18 anos, digamos assim. Então, tem muito tempo de trabalho pela frente, é melhor fazer a transição agora. E você realmente teve esse raciocínio, né? Você falou assim: nossa, eu já estou dando aula, já tá, né, já tô um pouquinho de saco cheio, já tá repetitivo, eu ainda vou trabalhar 30 anos pela frente. E quando você falou, isso aí, pessoal, ainda tem Sim, mais tempo, né? eu acho que só tem duas coisas aí que as pessoas têm que estar bem conscientes, né, Fernanda? Não necessariamente, claro, depende muito da carreira que você tem. Eu tinha uma carreira como professora particular boa, eu ganhava muito bem, eu ganhava mais do que eu ganho hoje. E eu acho que isso as pessoas têm que ter esse pé no chão, essa é uma realidade. Você vai entrar como júnior. Eu sou uma analista júnior. E aí você tem que estar preparado para isso. Então, assim, outro ponto que vocês discutiram muito nas entrevistas anteriores, né? A promessa dos 10 mil, dos 20 mil, não é por aí, né? Eu acho que você tem que estar preparado para dar esses passos, né? De repente ganhar um pouco menos, de entender que tem aí um tempo para você crescer. É claro que até recebo esse feedback, eu tenho já muitas soft skills de que um analista júnior não teria, né? Eu acho que você ganha em outros aspectos, mas você tem que entender que às vezes você vai ter que dar um passo para trás para dar dois para frente, né? Que eu acho que é uma coisa que nem sempre todo mundo consegue enxergar.
né? Eu acho que isso é bem importante a gente É, falar. eu achei ótimo que você falou isso. Realmente, esse é um ponto excelente. Se você já é um sênior na sua carreira de não dados, você não vai fazer um paralelo, né? Porque é uma carreira nova. Então, você tem que, como você falou a frase ótima, dar um passo para trás para dar dois para frente. Mas tem a questão da maturidade, das habilidades que você já desenvolveu. De repente, até a aplicação na sua área, vamos supor, a pessoa da biologia e fala, eu comecei a trabalhar com dados, eu gostei. Se a pessoa realmente gosta, ainda gosta, quer trabalhar com biologia e entrar na área de dados, ela já tem todos aqueles skills que ela pode fazer a aplicação para a área da biologia, por exemplo, né? E aí você aplica aí economia, qualquer que seja a sua área, esportes, agora esportes analytics está muito em alta, né? Tá em alta, E você já tinha um conhecimento, um interesse, né? Talvez não uma educação formal, por exemplo, na área financeira, eu já trabalho num banco, então já teve um negócio a ver aí. Mas tem a questão do tempo também, né? Porque você vai voltar um pouquinho, vai começar um pouquinho mais de baixo, mas você tem um tempo para desenvolver e uma coisa que eu assumo que você tem interesse, porque se você está pensando, né, a pessoa que está ouvindo aqui, em fazer a transição, certamente você não está muito feliz na área que você trabalha, porque se você estivesse muito feliz e satisfeito, você não estaria muito pensando em fazer a transição. Então, para você estar ali, de repente você está num platô, né, ou o salário não está muito satisfeito, tempo dá para fazer a transição. sim, sim. Eu acho que é isso. E assim, para mim, o que me motivou não foi a parte financeira, né? É óbvio que a gente também pensa nisso, eu sei que é uma carreira que paga bem e etc. Mas para mim era o desafio e a aprendizagem de coisas novas e de meu interesse. É, eu acho que tem que ter um casamento dessas coisas, né? Se você vai só pelo dinheiro, provavelmente você não vai conseguir ter toda a dedicação que você precisa ter, porque não é pouca, para alcançar essas coisas, né? Mas eu acho assim, e você tem que estar disposto, isso é uma coisa que eu também concordo com tudo que eu ouvi e vejo, leio, a estudar para sempre, não acaba. A verdade é essa, né? As coisas não acabam. Então, assim, eu acho que é uma área que mais do que outras exige muito essa disposição também, né? Tem que querer estudar. Um outro ponto que você falou que você falou assim, eu digo que eu sou um outlier porque foi uma conexão minha que viu os meus projetos e me recomendou. Assim, você nem está procurando e do nada pintou uma oferta, uma entrevista, né? Tipo assim, ó, te indiquei aqui para o meu chefe, você topa? Isso é uma sorte. Mas não foi assim, na minha percepção, sorte super aleatória. Tipo assim, você estava sentado no sofá, vendo Netflix, bateram na sua porta. Adelaide, olha assim, olha aqui, temos uma entrevista aqui, você está interessada? Assim, uma palavra-chave que você falou foi uma conexão que você tinha no LinkedIn. Então, você é Sim, uma sim. pessoa que está ali no LinkedIn fazendo conexões, fazendo o seu network. E a segunda palavra-chave foi a pessoa viu seus projetos e recomendou para o seu chefe, para o chefe dele, né? Ou para alguém. E Sim. ou seja, você estava lá nas redes mostrando o seu trabalho, montando o seu portfólio. Então, talvez você não estivesse ativamente procurando, mas você estava trabalhando para isso, né? Ao fazer conexões e ao mostrar o seu trabalho nas redes. Sim, eu só comentei isso, Fernanda, porque chega muita gente para mim mesmo perguntando como fazer, né? E eu acho que sim, concordo plenamente que esses dois pontos ajudaram muito, mas teve uma pitadinha de sorte também, porque tem muita gente que faz isso e ainda assim não consegue, né? Eu acho que talvez sejam coisas até um pouco menos palpáveis, como de repente a minha empolgação com aquilo, a minha felicidade com cada resultado que eu tinha, e que era genuíno, não era? Os meus posts, eles nunca foram posts pensando em alcance ou qualquer coisa desse tipo, era uma coisa muito genuína. Então, eu vejo que muitas pessoas fazem essas coisas de se conectarem, de se relacionarem, às vezes até muito mais ativamente do que eu faço, e não conseguem. Então, eu acho que, assim, essas duas coisas ajudam, mas só elas nem sempre garantem, né? E o tempo foi muito rápido, foi muito antes do que eu imaginaria, né? E eu digo por conta do tempo, principalmente. Eu acho que as pessoas ficam muito ansiosas por conseguir essa primeira oportunidade, e é super compreensível.
Agora, um outro ponto que eu também sempre falo é assim, mesmo tendo entrado no mercado, eu continuei, meu curso era de 14 meses, né? Eu continuei com todas as aulas, com todos os projetos, postando todos os projetos, com a mesma dedicação como se eu não tivesse entrado no mercado. E eu acho que é essa consistência que faz muita diferença, né? Porque eu podia ter entrado e não me mantido, poderia ter acontecido, né? Então, sim, tenho mérito, não acho que foi só sorte, mas eu vejo que tem pessoas que se esforçam e não conseguem, mas eu acho que é uma combinação aí de coisas que não estão Afinal, nas se nossas você mãos. não é garantido, mas se você Exato, não fizer, eu acho que a sua chance é menor ainda, né? Então, com pelo menos, certeza. eu acho que tentar te dá pelo menos uma visibilidade ali, né? E aí, mas realmente você não pode contar somente com isso. Agora, nessa sua carreira toda, qual foi a maior dificuldade que você teve? Então, é uma dificuldade que eu tenho, né? Eu não tenho formação em ciências da computação. Então, tem muita coisa de computação que eu não sei, que eu não entendo, que às vezes um simples comando Linux ou, né, para botar ali num shell script para mim é algo completamente inusitado, assim. Então eu sinto que por ter ido para a área da engenharia de dados, que é uma área que precisa muito mais de computação do que de repente a ciência de dados ou a análise de dados, é o ponto aí em que eu mais sofro. Mas aí entram as minhas habilidades de self-learner, né? Tipo, porque eu mesma vou atrás e dou um jeito de descobrir aquilo. Eu tenho, acredito que de forma consistente conseguido lidar com isso, tanto que assim eu tenho uma performance muito boa, feedbacks muito bons, mas é onde eu sinto que mais me falta conhecimento, né? Que talvez também seja uma coisa que a gente tem que se questionar às vezes, de todas essas formações, etc., o quanto a gente às vezes não entende ali de uma simples rede, de uma questão de IP, né? Quando a gente começa a pensar em API, né? A primeira vez que eu vi API, eu falei, que é API? Meu Deus, né? Eu já estava formada no curso lá de ciência de dados, não entendia direito o que era uma API. Então, claro, segui para uma área de engenharia novamente, né? Não é a ciência e a análise. Mas eu acho que é o gap maior que eu tenho em conhecimento. E eu brinco também, Fernanda, que eu nasci na nuvem. Porque eu entrei no IT e já era tudo em AWS, né? Então, assim, eu só sei as coisas dentro da nuvem. Saiu da nuvem, eu não sei, né? E então também é um gap que eu considero, porque se hoje eu precisar ir para um outro ambiente em que as coisas ainda sejam muito on-premise, eu vou sofrer um pouco mais, né? Mas acho que essa é a maior dificuldade. Mas tem a questão do aprendizado, que você falou que está Sim, sempre estudando. Então, sim, tenho sim, certeza que em breve você vai tirar de letra, certo? sim, com certeza. E eu acho que você já falou até bastante, a sua percepção, né? Mas, de uma forma geral, o que que você falaria para uma pessoa que quer trabalhar com dados hoje? Eu acho que retomaria algumas coisas que eu já falei mesmo, Fernanda. Eu acho que, assim, a primeira coisa é entender se é isso mesmo, não ir só pelo dinheiro, né? Ir pelo dinheiro não vai ser sustentável, não vai. Vai chegar num momento que, por mais que você consiga ali, por meio de várias estratégias, entrar no mercado, muito provavelmente você não vai se manter no mercado. Porque se você for só pelo dinheiro e não tiver essa paixão, esse bichinho de querer aprender mais e de forma contínua, não vai ser sustentável, né? Então, acho que a primeira coisa é essa. Aí a segunda coisa seria assim, e como eu sei se é isso ou não, né? Acho que fazer cursos rápidos, acho que a Cíntia deu essa dica, acho que é muito útil. Acho que conversar com as pessoas do mercado e entender como é realmente o dia a dia, que às vezes não é tão é, é, livre como quando você está fazendo projetos, né? Quando você vai fazer projetos ali, fazer uma análise, um estudo, você tem muita liberdade dentro de uma empresa, dentro de uma demanda que muitas vezes é definida muito fora do seu escopo de atuação, seu papel vai ser muito mais operacional. Né? Então, acho que é muito importante conversar com quem está no mercado para entender isso, né? E estar disposto ali a muita dedicação, muito esforço, porque realmente é uma área que requer muitos conhecimentos e muitas habilidades, né?
E além disso, dos conhecimentos e das habilidades, é uma área que está sendo atualizada a todo momento, né? Tem uma novidade, tem um software novo, uma linguagem, ou um pacote, ou até uma técnica, né? Em machine learning, por exemplo, toda hora tem um algoritmo novo aí Sim. surgindo. Então, eu acho que o gostar de estudar não é somente estudar para entrar na área, mas para você se Não. manter atualizado, porque as coisas não é assim, sei lá, história. Você estudou história, o que aconteceu, aconteceu. Ninguém vai mudar lá Pedro Álvares Cabral. Mas a gente está muito atual. Você vê isso no Sim. seu dia a dia? Vejo, vejo. E eu acho que tem uma outra questão que eu estava pensando aqui, que eu falei assim, é muito difícil você escolher a sua carreira com 18 anos, né? É, e quando você decide entrar para a área de dados, você tem uma nova fase de escolher, porque são vários caminhos dentro da área de dados. Vários, né? Daí você fala assim, tá, é engenharia, tá, mas dentro de engenharia de dados também tem vários caminhos. Eu estou hoje na minha terceira equipe, então com uma terceira atuação, né? E em cada uma delas eu tive atividades e conhecimentos diferentes que eu precisei estudar. Isso foi uma coisa que eu pedi, que foi alinhada com o meu gestor, porque eu queria ter uma visão maior de tudo que existia ali e poder ter essa oportunidade de estudar coisas diferentes e me aprofundar em coisas diferentes, mas no sentido de conhecer para poder escolher, né? Porque depois chega um certo momento que você tem que escolher uma trilha ali para seguir. Por conta disso que você está falando. É muita coisa nova o tempo todo, e você não vai conseguir se atualizar sobre tudo, né? Isso é impossível. Então, assim, eu digo que eu ainda estou nesse momento, assim, da minha escolha, porque eu passei por três áreas, né? Essa terceira equipe eu cheguei há pouco tempo, em que eu estou desenvolvendo novas habilidades, conhecendo coisas novas, para poder definir, não, é aqui que eu vou me dedicar, e aí o resto você sabe da existência, mas se aprofundar é humanamente impossível, né? Então, tem esse segundo passo aí, mas que você só consegue dar uma vez que você já esteja na área, porque é um pouco mais difícil de fazer isso de fora, né? E aí sim, para sempre, não acaba. E tem vantagens e desvantagens, né? As vantagens, eu acho que, como são muitas ramificações, você pode meio que experimentar um pouquinho de cada área e de repente ver o que você gosta. E a desvantagem em relação a isso seria você eu não vou dizer perder tempo, é uma palavra muito forte. E não é perda de tempo, porque tudo que você está trabalhando, você está estudando, você está aprendendo. Mas assim, você pode entrar numa área aí, tá, eu gostei, mas ainda não é isso. Aí você vai pular. E esse pulo para talvez não seja aquela questão que a gente falou, né? De você manter aquela consistência é, de posição, né? Uhum. Eu também, eu não sei, de repente, dentro da engenharia que você tá, se você manteve a sua posição ou se você também teve que dar um passinho para trás, como é que foi nesse Não, caso? então, isso foi muito combinado, muito alinhado, né? Eu entrei primeiro dentro do que seria a plataforma geral, então foi aquela questão de ingestão de dados, de tratamento, camada especializada, enfim. Depois eu fui para uma equipe de feature engineering, que era a criação de features para modelos, em que eu pude desenvolver muito uma questão de SQL, de Spark, enfim. E agora estou na parte de MLOps, de produtização dos modelos, e foi uma coisa que eu pedi para ir, porque é onde eu enxergo maior convergência com a formação de ciência de dados que eu tive. A pessoa não precisa fazer essa caminhada, isso foi uma coisa combinada e de minha escolha, porque eu vi estratégia nisso, assim. Falei, pô, legal, eu vou entender um pouquinho de cada coisa, porque existe pontos de conexão e isso me dá mais visibilidade, me dá mais bagagem. Mas você não pode ficar, de repente, 2 anos em cada posição, porque aí você realmente não vai sair do lugar, né? Eu acho que você tem que ter ali estratégia. E quando eu uso a palavra estratégia, é nesse sentido de entender onde você quer chegar e o que que você vai, porque lugares você vai passar, qual vai ser sua caminhada para poder chegar ali, né? Então, acho que não dá para você ficar 2 anos em cada lugar experimentando, mas dá, às vezes, para dar passinhos laterais ali, vai um pouquinho aqui, vai um pouquinho ali, entende como é, conversa com a amiguinha ali da outra equipe, né? Pede para ficar uma semana, conversa com o seu gestor e pede para ficar uma semana ali experimentando, vendo como é que é a rotina, para você entender para onde você vai. Entendi. E como que você enxerga o mercado de dados hoje?
Eu acho que o mercado, por uma questão de economia mundial, né? Eu acho que tudo está mais devagar, né? A gente vê que tem ainda layoffs, etc. Então, acho que não está tão fácil, ou com tantas vagas, ou com tanta demanda, como estava 1 ano e meio, 2 anos atrás. Mas eu acho que é assim, dentro da tecnologia, eu acho que é a área que mais cresce, né? É, eu acho que vai continuar tendo muita demanda, mas as pessoas precisam entender que elas têm que estar realmente bem formadas para aquilo, que não é fazer um cursinho qualquer e entrar ali. Eu acho que existe demanda, mas existe demanda para bons profissionais. E você falou que não é só um cursinho, a pessoa tem que estar bem preparada. Na sua experiência, o que que a pessoa precisaria estudar para se preparar? É. Em linhas Eu acho, gerais. Também não é sim, nenhuma trilha, né? Mas em linhas gerais. é muito difícil dar essa resposta, porque do meu ponto de vista, ou pelo menos de como foi a minha trajetória, Fernanda, é muito mais uma questão de comportamento mesmo, do que, às vezes é menos é mais. Você pode saber pouca coisa, mas se você mostra que você tem um plano, que você, né, sabe aonde você está pisando e para onde você vai, às vezes isso é muito mais válido do que ter lá um modelo fraco com 10 tipos de algoritmos diferentes, sei lá, só para mostrar que você já viu 10 algoritmos diferentes. Né? Que às vezes eu vejo também as pessoas meio que atirando para todo lado, e aí você acaba, por exemplo, às vezes você tem lá no seu portfólio 10 modelos com 10 algoritmos diferentes, mas todos com falhas graves, porque você não teve tempo ainda de entender o que que era importante ou não olhar naquele algoritmo, ou para que que aquele algoritmo serviria ou não. Mas às vezes você tem um projeto muito bem feito, muito bem detalhado, muito cuidado, com um algoritmo simples de classificação que seja. Mas que o cara, quando olha aquilo ali, vê que você se dedicou àquilo. Então, às vezes, menos é mais. Então, óbvio, você tem que saber minimamente Python, que é a linguagem que permeia toda a área de dados, né? SQL é uma coisa que eu vejo que nem todo mundo fala nos cursos, mas que pelo menos na engenharia de dados é muito necessária, a gente usa muito SQL. E acho que é isso, Fernanda, é você saber fazer bem feito pouca coisa e aos poucos ir crescendo, do que tentar parecer especialista numa coisa que fica buracos muito graves para trás, né? Aí eu achei muito legal isso que você falou, porque eu vejo que não é todo mundo, lógico, mas acaba, né, o pessoal que se comunica comigo, me manda uma mensagem ou pergunta na caixinha, eu sinto que eles têm uma sede, assim, por estudar. Ah, que livro que eu tenho que ler, que curso que eu tenho que fazer, sabe? E sim, é importante você saber, até para você ter um planejamento e tal. Mas eu acho que não é só assim, ter certificado, sabe? Li um livro, vou comprar o livro, vou ter certificado. Mas assim, você pega uma área, essa seria a minha opinião, né? Você pega uma área de estudo e um curso, digamos, extrai tudo que você puder daquele curso. Então, o curso é um curso de SQL, você já começa a usar o SQL, fazer os comandinhos, já treinar mesmo, né? Você faz o curso de estatística, né? Vendendo o meu peixe. Não é assim, tá, assisti a aula, entendi. Eu sempre falo para os meus alunos, você vai ver que você tem dúvida quando você for fazer a listinha de exercício, quando você for fazer o seu projeto. Porque quando você assiste a aula, você entendeu tudo. Aí quando você for realmente botar as mãos na massa, que as dúvidas vêm. E é assim que você aprende, né? Quando você passa por esse caminho, né? Você faz um projeto, né? A Adelaide está falando aqui, faz uma coisa bem amarradinha, bem feita, e até porque se você fizer uma coisa muito organizadinha, certinha, tal, você está mostrando qualidade do seu trabalho. Então, eu acho que uma pessoa com experiência, porque a pessoa, quando ela está numa posição de gestor, de chefe, ela já sabe o que olhar. Ela olhar projetos sei lá, com buracos, né, mal feitos, mas com 10 algoritmos, talvez não chame tanta atenção do que aquele bem amarradinho, porque ele quer que você faça um bom trabalho. É mais ou Eu menos acho, isso. eu concordo plenamente. E acho que entra aí também uma questão que eu gosto de trazer da conexão das humanas com as exatas na área de dados, que é a questão dos questionamentos, sabe?
Às vezes a gente tem que se questionar se aquilo ali faz sentido, se aquelas conclusões que você está botando ali fazem sentido. Vou dar um exemplo bem bobo, mas só para tentar. Às vezes você pega lá o famoso Titanic, né? E aí você vai lá ver os percentuais de morte por idade, sei lá. E aí você vê que, sei lá, pessoas acima de 60 anos morreram poucas, mas tinham muitas. Porque naquela época as pessoas não chegavam a essa idade. Então eu vou pegar e fazer uma análise de dados. É um exemplo bem grosseiro, mas é só para tentar ilustrar como essa parte também é importante, né? Para análise, para ciência de dados, muito mais do que para engenharia. Mas você vai pegar ali, que contexto era aquilo? Tinham idosos no barco para você falar que morreram poucos idosos? Ah, concluo que se salvaram muitos idosos porque teve pouca morte, mas tinha muito idoso? Talvez não. Então, acho que esse tipo de estudo também é importante. Eu gosto muito de leituras, e vou dar a indicação de alguns livros disso, que fazem você abrir a mente com os questionamentos, porque eu acho que na área de dados isso é muito importante. E talvez na formação clássica de exatas que a gente tem, seja no ensino médio, seja nas faculdades, não fiz faculdade de exatas, mas imagino que isso aconteça. Às vezes as coisas ficam muito ali na fórmula, no resultado, e às vezes a gente não pensa em contexto, Eu sabe? fiz faculdade e posso confirmar, sim. Eu acho que a gente precisa ter contexto, a gente precisa ter questionar as coisas, ver o que faz sentido. Não é porque eu vi num exemplo que aquilo está aplicado que aquilo se aplica para a minha realidade. E eu vejo que isso também faz muita diferença, na área de dados, né? Eu passei por uma coisa meio parecida numa decisão ali de se processar ou não uma base, ela ia custar muito caro com recursos computacionais, né? E é uma afirmação errada, ela ia custar muito caro. Caro em relação a quê? Né? Que foi o meu questionamento. Falei assim, peraí, a gente está dizendo que é caro, mas se o ganho no modelo pagar, não é caro, né? E aí, naquele momento, eu joguei esse questionamento e eu acho que esse tipo de coisa não se aprende em curso. Eu acho que esse tipo de coisa é muito mais com leitura, com conversas, com reflexões, que nem sempre você joga ali no notebook e publica no GitHub, né? Eu acho que isso é muito importante também. E você falou que tem sugestões de livros. Vamos dar as sugestões de livros? Sim, sim. Um é sobre estatística, que é um livro que não é muito teórico, é um livro que é mais para abrir a cabeça da gente também em relação à estatística, que é o Estatística, o que é, para que serve, como funciona, do Charles Wheelan. E aí tem dois. Tô Eu, fazendo eu tô coração que eu tô dando o meu suporte, que eu amo esse livro. Tem dois livros que eu gosto muito que ajudam mais nessa questão de como pensar, de como se questionar. Acho que foge um pouco de área de dados em si, mas talvez a minha contribuição de formação de humanas para a área seja com esses livros, né? Um é o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. Mostra a capa, põe assim na sua frente. Vou pôr Põe assim aqui. na sua frente, ó. Que aí. Ah, boa. Dá para ver? Aham. Ele já tem livros mais recentes que eu ainda não li, por isso que eu estou indicando esse, que esse foi um que eu li, eu gosto demais. Ele fala muito sobre a questão dos vieses, que é uma coisa que pega a gente no dia a dia, assim, com muita facilidade. Ele E fala sobre as pessoas acharem que sabem tomar decisões, sabem fazer cálculos estatísticos, digamos assim, conscientemente, mas ao fazer pesquisas ele viu que as pessoas não sabem nada, mesmo sendo pessoas muito inteligentes. As pessoas estimam isso, probabilidades de uma forma muito errada. Se pessoas exato. muito brilhantes estimam, imagina um ser humano comum aqui igual a gente, certo? Exato, então, assim, ele acaba tratando de vários aspectos, né, da questão do pensamento, né? Um deles é essa parte estatística, mas que eu acho que é bom a gente ler para a gente ficar atento antes de sair tomando decisões, assim, acho que é importante. E outro que conversa muito com essa parte que você mencionou, Fernanda, é o superprevisões, a arte e a ciência de antecipar o futuro. Ele também fez do Philip Tetlock e do Dan Gardner.
Ele fez vários estudos nesse sentido que você falou. Ele, inclusive, algumas coisas foi junto com Daniel Kahneman, de pegar realmente, né, as pessoas ali ditas como as melhores em prever coisas, em estimar coisas, e ver o quanto isso era ou não real, palpável, enfim. Esse livro é muito legal mesmo, quebra vários paradigmas, né? Esse eu não conheço, já vou anotar É aqui. muito gostoso Esse de eu ler, quero ler. sabe? É inquietante, assim, eu gosto. E aí eu tenho um outro que eu estou lendo, não estou com ele aqui, mas que ele fala uma coisa muito legal, que é o Pense de Novo, do Adam Grant. Tô olhando um outro livro dele Ah, aqui para lembrar. gente, eu comprei agora esse livro. Ele tá aqui só de enfeite por enquanto. É esse aqui, E não é? esse mesmo, Think Again. Ainda não Ele, li, então já dá o spoiler aí. não, eu vou falar só de uma coisa, que foi a coisa que mais me marcou até agora, eu não terminei de ler, mas de que ele vibra ao saber que ele estava errado, porque é o momento em que ele tem certeza de que aprendeu algo novo. Então, eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem que ter na vida da gente, principalmente dentro dessa área de. Eu acho que isso devia ser o mote do cientista, de forma geral, né? O cientista é aquele cara que está ali sempre querendo testar hipóteses, e quando você vê que aquela primeira hipótese não estava certa, significa que você evoluiu, na verdade, né? Eu acho que quando você chega na resposta final é até um pouco chato, né? Você fala, acabou, né? Então, eu acho que quando ele traz isso de, pô, é legal, eu estava errado, evoluí, aprendi. Dentro dessa perspectiva de eterno aprendiz, eu acho que é um mote muito legal, né? Como é bom a gente descobrir que está errado. Questão de mindset, né? Porque Sim, inclusive, não só na área de ciências de dados, mas até na área acadêmica, né? Tem muito cientista que ele está ali para provar a hipótese dele. E você já está com o mindset errado, porque a ideia não é você. Porque você acaba, mesmo que seja inconsciente, você seja a pessoa do maior coração e maior inocência do mundo, se você quer provar aquilo, você acaba, sei lá, coletando dados ou enviesando a sua análise, talvez inconscientemente, talvez não, para justificar aquilo. E a ideia é: olha, eu tenho essa hipótese, vamos testar? Vamos ver o que que a gente acha? Você pode confirmá-la ou não. Então, sim. é ser cabeça aberta e não ser tão assim, não, é isso que eu acredito, sabe? Ser muito fixo e não mudar de ideia. Inclusive, é ruim, eu acho que para qualquer área, né? Não só a área de dados. Sim, sim. Eu acho que é ruim para qualquer área, mas eu acho que dentro, quando você pensa ali em algoritmos, etc., acaba acontecendo de você escolher um porque você sabe que aquele vai confirmar o que você quer chegar, né? E tá certo isso, até que ponto. Acho que a gente tem que ser muito cuidadoso. E assim, eu tô trazendo essas questões porque eu vejo que falta isso no mercado, né? Pelo menos ali no meu dia a dia, eu vejo que em alguns momentos falta um pouquinho desse questionamento, até com colegas de formação também. É, Às vezes é melhor você explicar o porquê você escolheu aquele algoritmo muito bem embasado do que você mostrar que sabe 10 algoritmos, né? Então, acho que essa é a ideia aí. Ai, legal. E você tem uma pessoa ou um canal inspiração para você que você gostaria de divulgar aqui também e assim inspirar outras pessoas? É, eu não, eu não tenho um específico porque eu tento me blindar um pouco dessa enxurrada de coisas da internet que a gente tem, né? Eu costumo ir mais atrás, assim, estou com dúvida, eu quero saber sobre tal coisa. E aí eu vou e vejo umas duas ou três fontes. Eu sempre olho duas ou três fontes, nunca fico numa só. Então, assim, não tem ninguém que eu siga ou que eu acompanhe muito por conta disso. Porque essa coisa, às vezes, de ficar ali, né, com um monte de gente ativada, os sinais, etc., vai dando aquele FOMO, né, o fear of missing out, de tipo, eu não tô conseguindo acompanhar tudo. Eu acabo indo muito mais por livros e trilhas e coisas, né? Agora, tem uma pessoa que foi meu professor no curso e que sempre que eu preciso de algum tipo de orientação é ele que me dá, e é a pessoa também que ali eu sempre estou seguindo, que é o Pedro Gengo, né? Eu não sei exatamente o perfil dele, mas é de engenharia de machine learning também, enfim. E é um cara que está sempre envolvido em
em projetos, em passar conhecimento, em mentorar. Então, acho que eu diria o nome dele, assim. Tá ótimo. E, e sobre as suas redes sociais? Vamos fazer o jabá e convidar o pessoal para te acompanhar, afinal, você também coloca um conteúdo lá no LinkedIn, então convida o pessoal aí para te acompanhar. Sim, eu não faço isso de forma ativa e contínua, né? Estou num momento muito mais de aprofundar os meus conhecimentos, de me dedicar a estudos e etc., do que ficar nas redes, mas estou lá, é Adelaide Adurens, tanto no Instagram como no LinkedIn, e quem quiser conversar, trocar ideia, respondo todo mundo que me manda mensagem. Fico muito feliz porque mais de uma vez pessoas falaram que eu sou uma inspiração, então assim, fico muito feliz mesmo de ser. E todo mundo que vem a mim, eu converso e troco ideia com todo o prazer do mundo. É ótimo saber. Então, é isso, a gente encerra o nosso papo por aqui, Adelaide. Eu gostaria de agradecer pela sua participação, saber da sua experiência. Eu acho que foi muito inspirador e também da forma como você vê a área, né? Como você pode falar da sua área. Eu tenho certeza que tem gente que vai se identificar e vai se inspirar também por você. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você pela oportunidade. Tchauzinho. Tchau.